Amém. Atos, capítulo 20, versículo de número 16. Atos, capítulo 20, versículo 16. Atos 20, versículos 16 e 17, nós estaremos lendo e caminhando pelo texto. Então eu recomendo a você que depois de ler, que você não feche a sua Bíblia, porque nós iremos fazer menção de vários versículos que estão no capítulo 20. Atos 20, versículo 16, diz assim: Paulo já tinha decidido passar longe de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecoste. De Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Bíblia aberta, fecha os olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua palavra, nós te glorificamos por teu evangelho. Mais uma noite, ó Deus, ele será exposto. Que o Senhor me dê graça, Deus, para pregar com clareza, com lucidez, com ousadia, e que os meus irmãos que comigo estejam atentos à tua voz. Que hipótese alguma, Deus, estejamos aqui, Deus, apenas para preencher tempo nesse domingo. Não, Deus, nós não estamos aqui em vão. Nós viemos aqui para ouvirmos a tua voz. Que o Senhor fale conosco, nos transforme, nos cure a partir da tua palavra. Assim oramos em Jesus Cristo. Amém. Se assente com a sua Bíblia aberta, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. A sua atenção, nesse pouco tempo que temos, eu quero falar com você sobre esse tema: praia, amigos, lágrimas e princípios. Praia, amigos, lágrimas e princípios. Para aqueles que conhecem o livro dos Atos, que sabem exatamente quais acontecimentos estão inseridos nos capítulos em questão, nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo se encontra na sua última viagem missionária, das 3 que ele fez. Ele se encontra onde ele está a caminho de Jerusalém. Nós sabemos, pelo texto que lemos, que Paulo está com pressa. O versículo 16 diz para nós que ele apressava-se para estar em Jerusalém. Ele não queria se demorar na Ásia. Ele desejava chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Acontece, meus irmãos, que ele precisava passar pela igreja de Éfeso. Ele precisava se reunir com alguns irmãos da igreja de Éfeso. Portanto, o texto diz para nós que ele vai para uma outra cidade. Essa cidade se chama Mileto. Essa cidade é uma pequenina cidade. Ela está nos arredores de Éfeso. Esta pequena cidade, Paulo vai para lá. E lá, neste lugar, nesta ocasião, o texto diz para nós que ele manda chamar de lá os presbíteros da igreja de Éfeso. Os presbíteros da igreja de Éfeso, para que se desloquem de Éfeso para Mileto. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Está com uma microfonia. Esse aqui não está desligando, o Roberto falou. Deve ser ele. Vamos lá, meus irmãos. Paulo então chama os presbíteros da igreja de Éfeso para se deslocarem para a pequenina cidade de Mileto. Eu lembro a você então que Paulo não está reunido com ovelhas comuns, não. Paulo está assentado neste momento com a liderança da igreja. Ele está reunido com amigos. Ele está reunido com pessoas nas quais vale a pena abrir o seu coração.
Ele está disposto a conversar de coisas íntimas. Ele está disposto a chorar diante dessas pessoas. Ele vai dar a esses homens as últimas instruções. O discurso de Paulo, aqui no capítulo 20, contém para nós incontáveis princípios, tesouros que comunicam com a nossa vida. Falta-nos tempo para que eu possa abordar cada um deles, mas eu selecionei alguns. Eu quero trabalhar com vocês alguns dos princípios que Paulo, nessa viagem de despedida, ele decide deixar com os irmãos de Éfeso. O verso 18 nos apresenta o primeiro desses princípios. Diz assim: logo que chegaram os presbíteros, Paulo lhes disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como todo esse tempo me comportei no meio de vós. Preste atenção nisso. O primeiro ensinamento do apóstolo Paulo, o primeiro princípio que ele traz para nós é vida constante. Vida constante. Paulo se assenta com os seus presbíteros e ele lembra-lhes que desde quando ele colocou os pés a primeira vez na Ásia, até o último dia que com ele esteve, a sua conduta, as suas atitudes eram sólidas, consistentes. Paulo tinha uma vida constante. Paulo não mudou ao longo do tempo. Ele não fraquejou ao longo do tempo, ele não diminuiu a sua intensidade ao longo do tempo, mas Paulo apresenta para eles este argumento, ensinando-lhes que a cristandade, a fé em Cristo, exige de nós vida constante. Esse princípio, meus irmãos, é certamente um dos princípios mais urgentes, mais elementares dos nossos dias. Nós temos vivido em tempos de cristãos de vidas inconstantes, pessoas que com seus lábios dizem amar a Deus, mas as suas vidas evidenciam que Deus para eles não é prioridade, porque a vida deles revela uma inconstância. Não há constância, não há durabilidade. Não podem dizer como o apóstolo Paulo: desde o dia que eu coloquei os pés a primeira vez aqui, até o dia de hoje eu sou o mesmo. Não, meus irmãos, tem muita gente que o cansaço da caminhada tem minado a sua fé, tem minado a sua constância, mas é um princípio elementar da fé cristã. Se você não tem sido constante, você precisa nessa noite se arrepender e retornar a uma vida de constância, a uma vida que não seja volátil, uma vida desequilibrada, mas uma vida que expressa constância. É interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele revela isso, e se você prestar atenção no que nós vamos discorrer, não era apenas um discurso. A constância de Paulo não era apenas em palavras, mas a vida de Paulo era uma revelação de constância. O segundo ensinamento, verso de número 19, 20 e 21, diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, com provações, que pela cilada dos judeus nos sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se o primeiro princípio que Paulo lhes ensina é vida constante, olhe para cá. O segundo ensinamento que Paulo ensina é que o cristão precisa ter como princípio a centralidade da pregação. Paulo revela para esses homens, a liderança da igreja, que desde quando ele esteve na Ásia Menor, ele foi provado duramente. Atos 19 mostra para nós que em Éfeso Paulo passou apertos, mas segundo aos Coríntios, ali a partir do capítulo 1, Paulo fala disso, das duras provações,
ao qual ele foi submetido, as prisões em que ele passou, os sofrimentos em que ele passou. Mas ele revela nesses versos do 19 ao 21, que mesmo debaixo de muita provação, a centralidade da pregação se manteve intacta. O ofício do ensino não foi roubado pela dureza das provações. Meus amados irmãos, Paulo revela nesse texto, olhe para cá, que ele pregou a todos. Preste atenção no que ele diz. Ele fala: eu preguei a gregos e eu preguei a judeus. Ou seja, ele alcançou tanto os de dentro quanto os de fora. E mais, meus irmãos, ele diz que pregou de casa em casa. Paulo não pregava apenas no púlpito, mas Paulo fazia questão de passar nos lares, de visitar as suas ovelhas, de conversar com os seus discípulos, de ensinar essas pessoas sobre o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um mestre da palavra, mas ele também tinha cheiro de ovelha. Ele era alguém que tinha conhecimento, mas o conhecimento de Paulo não o afastava das pessoas, pelo contrário, o aproximava das pessoas. O conhecimento de Paulo tornou Paulo mais sensível às pessoas, e não o prendeu ao púlpito, mas o levou às casas, o levou ao ensino, o ensino individual, o ensino particular. Meus amados irmãos, casa em casa. E esse texto é para mim, mas esse texto também é para você. Temos vivido tempos de que muitos pastores são pulpiteiros, pessoas que estão aprisionadas a esse espaço, e não há relacionamento, proximidade, vínculo com as suas ovelhas. Não há conversa, não há diálogo. Isso revela muito, meus irmãos, que a centralidade da pregação, ela não pode roubar o nosso contato com o nosso irmão. Meus queridos irmãos, uma marca do ministério de Paulo, ele revela 3 termos. Ele fala que pregava, ele fala que ensinava, ele fala que testemunhava. Ele lembra a liderança da igreja, ele mostra a liderança da igreja, ele fala para a linha de frente, ele está falando para presbíteros, ele fala para pastores, ele fala para evangelistas, ele fala para pessoas da igreja, que as pessoas que estão na liderança não apenas precisam, mas devem conhecer a palavra de Deus. Perceba a diferença. Um cristão comum precisa conhecer a palavra, mas alguém que está na liderança deve conhecer a palavra. Eu rejeito com muita força aqueles que se propõem a pregar, mas não se propõem a conhecer a Escritura. Vocês sempre me verão falando neste púlpito, nesta igreja, enquanto aqui estiver, sobre a centralidade da pregação neste lugar. Nós temos muitos ofícios na igreja, todos eles de suma importância, mas nós temos ensinado neste lugar que todos eles convergem, apontam, desembocam no êxito da pregação. Todas as coisas caminham para isso, porque não existe culto sem pregação, não existe pregação sem Bíblia, não existe pregador sem palavra. Essas coisas não funcionam. O culto precisa ser iniciado, centrado na pregação. Meus amados irmãos, a palavra, a pregação, o quanto você valoriza ela, o quanto você prioriza ela, o quanto você coloca a sua mente atenta a ela, o quanto o seu coração está inclinado a entender o que está se falando, tudo isso prova se ela tem lugar central na sua vida. Meus queridos, eu recomendo a você a abraçar o princípio da centralidade da pregação. Eu convido a você a novamente retornar para esse amor às Escrituras. Paulo, na sua última fala à liderança, ele tenta resgatar isso com seus presbíteros. E o terceiro ponto que ele chama a atenção, versículo para nós, de número 22, ele diz: e agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Se o primeiro princípio é vida constante, se o segundo princípio é centralidade da palavra, o terceiro princípio é que Cristo é o que realmente importa. Olhe para cá. O apóstolo Paulo,
Agora, nesse momento, por hora, ele já havia encerrado a sua missão em Éfeso. Ele decide então retornar, como eu já lhes disse. Ele vai mudar, ele vai voltar agora para Jerusalém, ele vai mudar de lugar. Mas se Paulo decidisse apenas abandonar a sua missão, apenas se aposentar do seu ofício, certamente ninguém poderia condená-lo por isso, porque ele cumpriu até aqui com excelência aquilo que ele foi levantado para fazer. Mas o apóstolo Paulo, ele não decide parar, ele decide voltar para Jerusalém, ele decide prosseguir. E note, ir para Jerusalém a essa altura da história da igreja é ir para o olho do furacão, é ir para o lugar de risco. Ele decide, ele opta ir para o lugar mais perigoso. Mas a questão para nós é: por que ir para Jerusalém era tão perigoso? Por que ir para Jerusalém seria algo tão complicado? O que aguardava o apóstolo Paulo lá, meus amados irmãos? A perseguição, ela partia de Jerusalém para o mundo. Mas o apóstolo Paulo inicia trazendo uma palavra de aparente conforto, dizendo assim: olha, eu vou para Jerusalém porque eu tenho uma palavra de Deus para mim, para ir para Jerusalém. Ele tem visões de Deus, ele tem revelações de Deus, o Espírito Santo estava falando com ele. Afinal de contas, o que o Espírito Santo estava falando com ele? Aquilo que lemos no texto: o que te aguarda em Jerusalém, Paulo, são prisões e sofrimento. Meus amados irmãos, como que saber disso não faz esse homem desistir? Como ter a convicção? Porque não é um profeta que está falando, não é. Não é um achismo da sua cabeça, mas ele afirma que é o próprio Espírito Santo falando no seu ser, ou seja, uma palavra irrefutável de que ele será preso, de que ele irá sofrer. Mas de onde vem essa força? De onde vem essa firmeza? Porque esse homem, sabendo do terrível destino que lhe aguarda, não retrocede. Por quê? Por conta do princípio que eu lhes ensino. Porque para Paulo, Cristo é o que realmente importa. No verso 24 ele responde, ele diz: para mim, a minha vida ela não é preciosa. O que me importa é cumprir aquilo que Cristo determinou que eu cumprisse. O que importa para mim é cumprir cabalmente o ministério que me foi proposto por Cristo. Meus amados irmãos, é esse homem que afirma aos Filipenses, quando ele vai dizer que considera o que ele tinha sem Cristo como perda, porque Cristo é ganho. É esse homem que, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Agora a vida que eu vivo, não vivo mais na minha carne, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. É esse homem que entendeu que Cristo, a vontade de Cristo é o que importa. E a pergunta que me chega e que lhe chega é: o quanto Cristo realmente importa para nós? Quanto que a certeza de sofrimento faz com que continuemos sendo fiéis ao Senhor? O quanto, meus irmãos, que ainda sabendo do sofrimento, ainda sabendo da dificuldade, ainda sabendo das dificuldades e dos problemas do mundo presente, o quanto isso faz com que continuemos fiéis? Meus irmãos, não se assuste. Muitas vezes, para cumprir o que Cristo tem para nós, Ele nos manda para Jerusalém. Muitas vezes, para que os propósitos do Senhor se cumpram sobre a nossa vida, o caminho de Jerusalém é necessário. O caminho de sofrimento, o caminho de dificuldade, o caminho de aperto. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Charles Studd. Esse homem do século XIX, um dos maiores missionários que a Inglaterra já produziu. A história desse homem é fascinante, eu recomendo-lhe a estudar sobre ele. Esse homem era um homem rico, um homem esportista, um homem famoso, de uma família muito conhecida da Inglaterra. Esse homem, ele se converte a Jesus Cristo, e ele se propõe a entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor, no campo missionário. Ele conhece o maior missionário que a China já conheceu, um homem chamado Hudson Taylor. Esse homem, Hudson Taylor, o convida ou o recruta para ir fazer missão na China. Esse homem larga tudo, Charles Studd larga tudo e vai para a China. E ele queima boa parte da sua vida ali, pregando aos chineses.
E depois ele volta para a Inglaterra e o coração dele passa a arder pela Índia. E ele vai para a Índia fazer missões. O coração dele passa a arder pela África e ele vai para a África fazer missões. E esse homem morre na África. A missão lhe custou a vida. Meus amados irmãos, mas tem uma frase na história que é impactante sobre Charles. Alguém lhe perguntou se ele não estava se sacrificando demais. E ele disse: se Jesus Cristo, que é Deus, morreu por mim, não há sacrifício que eu possa fazer que seja grande demais para ele. Essa é a perspectiva de que Cristo importa. Cristo importa, porque quando eu me entrego, isso não representa nada diante da entrega que ele fez por mim. Cristo importa. Versículo 25 ao 27 diz assim: agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Meus queridos, para a gente seguir com a história, o apóstolo Paulo agora, nesse momento, ele dá prosseguimento, ele lhes informa que ele é inocente do sangue deles. Ele está dizendo para eles: eu não omiti de vocês a verdade de Deus, eu preguei a vocês todo o conselho de Deus, e o sangue de vocês não está nas minhas mãos. E aí entra o próximo princípio, versículo 28 e 29, ele diz: cuidai por vós e por todo o rebanho. Até aqui, quarto princípio, olhe para cá. Primeiro é a vida constante, segundo é a centralidade da palavra, o terceiro, Cristo é o que realmente importa, e o quarto, cuide de você e cuide dos outros. Meus amados irmãos, Paulo começa agora, dando as suas últimas instruções, ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos e cuidem dos outros. Perceba que Paulo está orientando os seus amigos: cuidem de si, meus amados irmãos. A ordem estabelecida por Paulo do cuidado é: primeiro cuide de você, olhe para cá, e depois cuide do outro. Primeiro você precisa estar bem cuidado. Mas como eles fariam isso, meus amados irmãos? Cuidando da saúde espiritual. Como que você cuida da sua saúde espiritual? Orando, lendo a palavra, jejuando, vindo à igreja. Cuidem de si mesmos, cuidem da mente de vocês, guardem-se em oração, orem por vocês mesmos. Eu preciso perguntar isso, talvez seja estranho, mas você ora por si, pela sua saúde, pela sua mente, pelo seu coração, pelos seus sentimentos. É isso que Paulo está dizendo: cuidem de si mesmos. Vocês precisam estar saudáveis espiritualmente para que vocês tenham condições de cuidar de outros. Meus amados irmãos, não há nada pior do que alguém enfermo tentando cuidar de outro enfermo. Meus queridos irmãos, é por isso que Paulo segue essa linha lógica: cuidem de si mesmos e depois não sejam egoístas. Após cuidarem de si mesmos, cuidem dos outros, preocupem-se com os outros. Se vocês estudaram para cuidar de si mesmos, agora ensinem os outros. Se vocês tiraram tempo para orar por si mesmo, agora tirem tempo para orar pelos outros. Capacite a outros, abençoe a outros, visite a outros, fale com outros, pregue para outros. Meus amados irmãos, e por que como igreja Paulo está dando esse alerta? Porque, meus irmãos, que é absolutamente necessário que no seio da igreja esse senso de cuidado esteja presente. Por que a igreja precisa se preocupar com isso? Paulo vai responder se você continuar lendo. Ele diz assim: porque lobos se levantarão no meio de vocês. Meus amados irmãos, não é uma hipótese. Paulo não está dizendo que acha que vai ter lobo, não, ele está dizendo: vai ter. Eu sei que assim, quando eu for embora, lobos se levantarão no meio de vocês. Aí é isso que Paulo está nos alertando. É por isso que ele está dizendo: eu cuidei de vocês, eu alertei a vocês. Então, por essa causa, vocês precisam estar atentos, porque lobos são insaciáveis, lobos são ferozes, lobos são vorazes. Meus amados irmãos, eu chamo isso para a nossa vida. Primeiramente, aqui nessa noite, eu te alerto: cuide da sua saúde, faça os exames que você tem que fazer,
cuide da sua mente, cuide do seu corpo, proteja os seus sentimentos, guarda o seu coração. Não seja, meu irmão, seu próprio adversário. Nós temos vivido uma geração que sabota a si mesmo, pessoas que atentam contra si mesmo. Eu converso com diversos tipos de pessoas, com os mais diversos tipos de problemas, que quando nós vamos perceber, a pessoa se colocou naquela situação. Ela é o autor do seu próprio sofrimento. Meus amados irmãos, preocupe-se contigo, cuide de você, perceba se isso lhe fará bem ou mal, observe, seja cuidadoso, para que depois, a minha próxima instrução para você é: cuide do outro, cuide do irmão da igreja. Eu não consigo, embora pequenina a nossa igreja, mas perceba se tem alguém do seu lado que precisa de cuidado. Nós somos uma família, cuide dessa família como igreja e cuide da sua família no lar também. Olhe ao seu redor, Paulo mostra isso, que todos correm risco, os lobos estão de olho. Seja cuidadoso, meus amados irmãos. É por isso que eu preciso me dedicar, é por isso que você precisa se dedicar. É por isso que nós deixamos a nossa vida ser gasta no reino de Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque lobos, eles se levantam para nos enganar, para nos roubar, para nos extorquir. É por isso que Paulo diz: eu lhes preguei toda a verdade de Deus. Quando eu prego a verdade para você, eu estou alertando você, eu estou cuidando de você, eu estou dizendo para você a realidade do mundo, eu estou dizendo para você a realidade da palavra, eu estou sendo cuidadoso com você, porque lobos são dissimulados, lobos são mentirosos, são perigosos. Cuidem-se. Por isso que a minha mensagem de cuidado, ela não é uma mensagem branda, ela é um alerta, porque os lobos não têm misericórdia nenhuma. É por isso que eu preciso lhe dar um choque, para você entender a seriedade do evangelho, porque quando você se deparar com os lobos, e eles virão, Paulo garante, eles não terão misericórdia de vocês, e você precisa estar atento, você precisa cuidar de si, você precisa cuidar do outro. Entenda, seja cuidadoso. O último ponto, 36 ao 38, diz assim: tendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos, e abraçando Paulo o beijavam. O que lhes entristecia muito era a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Quinto e último ponto para encerrar, princípio que eu lhes deixo é: seja intenso. Meus amados irmãos, você já sabe que era a última viagem, você já sabe que era a última vez que o apóstolo Paulo veria esses homens, é a última vez. E agora, a partir do versículo de número 36, eles estão tomando o caminho da praia, a praia onde está atracado o navio que Paulo vai entrar para descer para Jerusalém. Meus amados irmãos, quando eles estão a caminho desse navio, a Escritura Sagrada diz para nós que eles param, eles ajoelham, eles oram uns pelos outros, eles se abraçam, eles se beijam e eles choram bastante. Meus queridos irmãos, ao longo de todo o texto, Paulo foi verdadeiro. Paulo lhes abriu o coração, Paulo lhes repreendeu, Paulo lhes alertou. Paulo não dosava, não. Paulo não era pela metade, Paulo não era sopa de chuchu, sabe? Paulo era integral, Paulo era inteiro, Paulo se derramava, Paulo era intenso, Paulo marcava vidas. A vida dele não era insossa, ele mudava pessoas, ele não passava desapercebido, ele não era ausente, ele era presente. Quando Paulo estava, todo mundo sabia que Paulo estava ali. Meus queridos irmãos, ao contrário de Paulo, que sabia que era a última vez que veria aqueles homens, nós não sabemos quando será a última vez que veremos quem amamos. Nós não sabemos, irmãos, quando será o nosso último culto. Nós não sabemos, meus irmãos, quando será a última chance de dizer eu te amo. Não sabemos quando será o último abraço, a última lágrima. Nós não sabemos disso, meus irmãos, e por não sabermos disso, o que esse texto nos ensina: seja intenso.
Transforme todos os seus momentos, meus irmãos, como se fosse o último. Entenda que a sua vida em todo momento pode ser a praia a caminho de Jerusalém, e nunca mais você vai ter a oportunidade. Meus amados irmãos, nós estávamos com a igreja aberta, e da noite para o dia as igrejas fecharam, e a gente não percebeu que poderia ter sido o nosso último culto. E às vezes a gente foi levando de qualquer maneira. Alguém estava com o seu parente, alguém estava com a sua esposa, com o seu filho, com os seus pais, e não percebeu que foi a última conversa, foi a última despedida, foram as últimas palavras, foram os últimos beijos. Meus amados irmãos, esse texto nos alerta para fazermos tudo com intensidade, de maneira que nunca, que jamais nos arrependamos. Meus queridos irmãos, pregue com intensidade, cante com intensidade, toque com intensidade, abrace com intensidade, ame com intensidade, fale o que está no seu coração com intensidade, seja verdadeiro, meus queridos irmãos. Princípios brotam em meio a lágrimas, princípios brotam onde há amizade, princípios são revelados onde existe verdade. Paulo pode falar de coisas duras, porque aqueles homens eram amigos. Tenha amigos, tenha pessoas que você pode escancarar o seu coração, tenha pessoas que você pode ser intensos e dizer: eu preciso de ajuda, ou então eu quero te ajudar. Meus queridos irmãos, que os princípios de Deus estejam impregnados na nossa igreja, estejam impregnados no seu coração. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Ô Débora, pode ir. Feche seus olhos, põe a mão na altura do seu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada, a Tua palavra nos confronta, Senhor, para uma vida constante. Quantos de nós, Deus, podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu sou o mesmo, o meu amor por Jesus não mudou, o meu coração continua queimando. Mas quantos de nós, Senhor, no nosso meio, nessa noite, aqui neste lugar, o fogo já não queima mais, não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Aquele que passou por essas portas, aquela que levantou a sua mão, aquele que derramou lágrimas, aquela que caiu de joelhos, cadê, Senhor? Falta-nos constância, falta-nos, Senhor, um fogo que só pode vir de Deus. Faz arder outra vez, Pai, faz arder no nosso coração, faz arder, Deus, a centralidade da palavra, da pregação. Quantas pessoas, Deus, displicentes, desatentas à Tua palavra, à Tua verdade, dizendo que o Senhor não fala, dizendo que o Senhor não se revela. O Senhor está falando culto após culto, mas é o nosso coração, Deus, que é duro demais para Te ouvir. São os nossos ouvidos, ó Deus, que estão tampados e não conseguimos ouvir a Tua voz na palavra, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa nos lembrar que Cristo é o que importa para o cristão, ainda que custe sofrimento, ainda que voltar para Jerusalém seja doloroso, ainda que temos a certeza que o que nos aguarda é sofrimento, o que nos importa, Deus, é cumprir com alegria. Cristo está sendo glorificado. Como Jó, no sofrimento nós dizemos: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que em breve Ele se levantará. Oh Senhor, aplica no nosso coração a Tua palavra, Deus. Você pode orar no seu lugar, abra sua boca, fale com o Senhor. Aplica os princípios da Tua palavra, Deus, na nossa igreja, na IPR Industrial, uma igreja que cuida, uma igreja que se cuida, uma igreja que protege, Deus, dos lobos vorazes, ferozes,
Eles virão, Senhor, eles estão aí. E como igreja do Senhor, nós precisamos levantar a bandeira da verdade. Ah, Deus, que sejamos intensos. Chega de uma vida superficial, uma vida pela metade, um pé aqui, outro pé ali. Não, Deus, não. É tempo, Deus, de nos entregarmos por inteiro, por completo, com intensidade. Se tivermos de chorar, choraremos. Se tivermos, ó Deus, de abraçar, abraçaremos, beijaremos. Se for necessário pedir perdão, pediremos. Se for necessário perdoar, ó Deus, perdoaremos. Seremos intensos, não passaremos desapercebidos. Faremos a diferença, Pai. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus. Você pode declarar mais uma vez isso: Cristo vive em mim. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Aleluia. Estenda as suas mãos para que encerremos. Eu falo-lhes de intensidade, lembrando-lhes que mês que vem tem batismo. Mês que vem tem reunião para recebimento de novos membros. Você que talvez está aqui com a gente, é tempo de se decidir, tempo de tomar uma direção, tomar uma posição. É tempo de ser intenso. Que essa palavra continue ecoando no seu coração em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de te adorar, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por cada momento, por cada instante. Não sabemos, ó Deus, se será o último culto. Não sabemos, Senhor. Não temos controle disso. O controle que temos é o agora, é para dizer muito obrigado, Senhor. É para dizer, Senhor, somos gratos, Pai. A bênção da vida, a bênção da família, a bênção da igreja. Obrigado, Senhor, obrigado. Ah, Deus, Tu és o nosso Deus do amanhã. O Senhor é quem cuida da nossa semana. É o Senhor quem sabe dos nossos desafios. É o Senhor quem sabe o que iremos enfrentar. Por isso, Deus, nós colocamos a nossa vida debaixo dos Teus cuidados, Pai. Ó Deus, onde for necessário livramento, que haja livramento. Onde for necessário cura, que haja cura. Onde for necessário restauração, que haja restauração. Que o Senhor venha sobre a nossa vida nessa semana, Pai. Que desfrutemos, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade, Deus. Eu entrego, Deus, nas Tuas mãos a nossa vida, das nossas famílias, no santo nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor.